Em 1º de dezembro de 1996, um homem que visitava seu amigo em Coppers Hill foi alertado pelo som de comoção vindo de fora da casa do amigo, quando ele foi entrar no seu carro. Ao se aproximar do som, ele encontrou o corpo de um homem morto no acostamento da estrada rural. Ele estava encharcado de sangue e havia uma mulher, também coberta de sangue, parada acima dele, gritando por ajuda. O homem era Lee Haven e a mulher era sua noiva, Tracy Andrews, de 27 anos. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Monique. Aqui a gente conta casos criminais reais, mistérios, suspense e muita investigação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo aqui até o final do vídeo. E se você gostar do vídeo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma postagem, que isso ajuda bastante o engajamento do canal e assim eu consigo trazer mais conteúdos para vocês. E é isso, let's go, que eu vou te contar essa história. Tracy Andrews era filha do meio de 3 irmãos e tem vários meio-irmãos. Seus pais tinham um relacionamento volátil e se separaram quando Andrews tinha 6 anos. A separação teve um efeito duradouro em Andrews. Em 1990, Andrews deu à luz uma filha, mas se separou de seu parceiro um ano depois. Andrews tinha aspirações de se tornar modelo, mas originalmente começou a trabalhar como garçonete. Vários parceiros se lembraram de Andrews como sendo possessiva, não gostando que eles tivessem uma vida social sem sua presença. Andrews também era propensa a demonstrações explosivas de raiva. Em outubro de 1994, ela começou um relacionamento com um homem local chamado Lee Harvey, indo morar com ele 3 meses depois de se conhecerem. Seu relacionamento intermitente foi marcado pela volatilidade, com ambos sendo possessivos e ciumentos das relações um do outro com outros homens e mulheres. O casal discutia com frequência, o que às vezes se transformava em violência e levava à chamada da polícia. Amigos e familiares de Harvey e Andrews estavam preocupados com seu relacionamento disfuncional. Harvey já havia confiado à sua mãe e a seus amigos os problemas que ele havia enfrentado com Andrews sobre os ataques de raiva dela. E já teve várias ocasiões de violência. A polícia já tinha sido chamada no final de outubro de 1996. Depois de descobrir que Andrews havia mordido Harvey no pescoço em uma ocasião, a mãe de Harvey disse a ele que eles precisariam se separar. Outros familiares de Harvey o alertaram contra esse tipo de relacionamento com Andrews. E a mãe de Andrews também disse à filha para não continuar com esse relacionamento falho. No domingo, 1º de dezembro de 1996, após um dia de discussões acirradas, Andrews e Harvey foram a um pub local, na tentativa de se reconciliarem. Andrews alegou que no caminho de volta para o seu apartamento em The Backs, Worcestershire, tarde daquela noite, o casal se envolveu em um incidente de raiva ao volante com 2 homens. O carro do casal parou perto de uma casa de campo e a comoção alertou um morador do sexo masculino que morava a metros de distância, que descobriu Harvey esfaqueado na estrada e Andrews machucado e ensanguentado parado ao lado dele. Ele imediatamente correu de volta para sua casa para chamar os serviços de emergência. A polícia observou que o carro de Harvey aparentemente não parou na estrada com pressa, mas estava cuidadosamente estacionado à beira da estrada. Harvey foi esfaqueado nas costas, garganta e peito 42 vezes, com um ferimento fatal através de uma artéria no pescoço. Ela alegou que um carro a seguiu e 2 homens do carro os confrontaram e atacaram depois de pará-los em uma estrada rural. Harvey foi esfaqueado mais de 30 vezes e sua garganta foi cortada. Sua artéria carótida e veia jugular foram cortadas, o que teria causado uma enorme perda de sangue, deixando-o indefeso em questões de segundos. Andrews apareceu durante uma coletiva de imprensa para fornecer um relato gráfico do assassinato do seu noivo.
Nessa coletiva, ela disse que ela e Harvey estavam bebendo no pub local. Eles saíram no Ford Escort RS 2000 Turbo branco de Harvey e ultrapassaram o que ela descreveu como um Ford Sierra F escuro e surrado, ao longo de uma estrada rural a alguns quilômetros de sua casa. De acordo com Anders, o motorista do carro então começou a persegui-lo por estradas rurais enquanto piscava os faróis e lançava insultos. Ela disse que quando eles se aproximaram de Coppers Hill, uma rua estreita a cerca de 1 milha de sua casa, Heather parou para poder confrontar o motorista ameaçador. Uma discussão aparentemente ocorreu antes que o outro motorista retornasse ao carro. Momentos depois, no entanto, o passageiro do Ford Sierra saiu do carro, se aproximou de Heather e começou a esfaqueá-lo. Andrews disse que quando tentou intervir, o passageiro lhe deu um soco antes de ir embora, deixando-a embalando seu noivo moribundo na pista deserta. Ela declarou, abre aspas, Lee estava fazendo um barulho engraçado como um barulho de gorgolejo. Ajoelhei-me em algo molhado. Comecei a chorar. Fecha aspas. Quando ela apareceu para a coletiva de imprensa, estava machucada e tinha 2 olhos roxos. Ela descreveu o assassino como muito acima do peso, com olhos arregalados. Nessa entrevista de coletiva que ocorreu em 3 de dezembro de 1996, Anders elaborou sobre o suposto ataque, dizendo que o homem gordo com olhos arregalados esfaqueou Heather depois de sair de um Ford Sierra, no qual ele era passageiro. Nas 2 semanas seguintes, a polícia realizou investigações para rastrear o assassino de Heather. A polícia que trabalha no caso do assassinato pediu ao público qualquer informação que pudesse levar ao motorista do Ford Sierra ou ao passageiro. O sargento Roger Thatcher declarou, abre aspas, estamos apelando para que testemunhas se apresentem e que possam ter visto o Ford Escort na estrada naquela noite e qualquer outro carro, esteja ou não conectado ao Escort, fecha aspas. Embora Andrews tenha alegado que ela e Harvey foram atacados em um incidente de fúria na estrada, em sua entrevista de coletiva em 3 de dezembro, ela olhou diretamente para a câmera pedindo para que o assassino se apresentasse e que ele não teria culpa de nada, algo que a polícia questionou. Se ele realmente assassinou o noivo dela, claro que ele teria culpa, porque ela falou aos repórteres que ele se apresentasse, que ele não ia ter problemas com a polícia. Ficou a pulguinha atrás da orelha. Fora isso, Andrews pareceu contradizer a sua declaração original, dando tempos diferentes para a sua história original. E a polícia teve que intervir e detê-la enquanto ela contava a história para a imprensa. A polícia também observou que Andrews tinha muito a dizer para uma pessoa que supostamente estava em choque. Após a coletiva de imprensa, a polícia começou a questionar a história de Andrews. Uma declaração de testemunha de uma criança em uma casa adjacente disse que ela podia ouvir claramente uma discussão entre um homem e uma mulher depois que o carro estacionou naquela noite. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que um segundo carro havia ultrapassado o carro de Harvey para pará-lo antes do ataque, observando que não havia marcas de pneus nas margens de grama próximas à estrada rural, de faixa única. O que seria esperado se tal evento tivesse ocorrido. A polícia conseguiu rastrear centenas de motoristas que estavam dirigindo pelas mesmas estradas quase ao mesmo tempo em que supostamente estavam sendo perseguidos. No entanto, nenhuma dessas testemunhas conseguiu se lembrar de ter visto um Ford Escort em uma perseguição com um Ford Sierra. Na mão de Harvey foram encontrados mais de 80 fios de cabelo de Andrews, que os patologistas determinaram que teriam que ter sido arrancados de sua cabeça com força considerável, ou seja, por meio de uma luta física. Mas, notavelmente, 2 testemunhas se apresentaram após a coletiva de imprensa de Andrews para dizer que tinham visto o carro Ford Escort branco de Harvey passando por eles na pista em que Harvey foi assassinado, naquela noite.
mas que nenhum carro o estava seguindo e que nenhum outro carro foi visto por elas naquela pista naquela noite. Isso refutou a história de Andrews de que ela e Herven foram atacados em um incidente de fúria ao volante depois de serem seguidos por um carro enquanto dirigiam para casa. Também foram levadas questões sobre a cronologia dos eventos de Andrews. Ela disse que eles saíram do pub às 9h50 para dirigir 3 milhas até sua casa, mas a polícia não foi chamada à cena até 1 hora depois. Além disso, de acordo com amigos e familiares de Andrews e Heather, seu relacionamento era tempestuoso e tempestuoso. Na verdade, cerca de 2 meses antes do assassinato, Andrews foi testemunhada dando 2 socos no rosto de Heather em uma boate antes de morder seu pescoço. O casal estava planejando se casar no verão, mas de acordo com um amigo de Heather, ela estava sempre o expulsando e depois o aceitando de volta. O amigo disse que o noivado deles foi cancelado 3 vezes. Então, nesse momento, com a crescente suspeita sobre o envolvimento de Andrews, no dia seguinte da coletiva, ela tentou suicídio, tomando uma overdose de pílulas. A tentativa de suicídio de Andrews e a confirmação de que nenhum incidente de raiva ao volante poderia ter ocorrido convenceram a polícia da necessidade de prendê-la. Ela ainda estava no hospital 2 dias depois, quando a polícia a prendeu a primeira vez e a interrogou sobre o assassinato. Depois de receber alta do hospital, ela foi acusada formalmente do assassinato de Lee Heather em 19 de dezembro de 1996 e liberada sob fiança. Mais evidências. A polícia então descobriu uma mancha de sangue em forma de canivete e uma impressão na bota de Andrews, convencendo a polícia de que ela havia carregado a arma do crime em sua bota após o assassinato e havia descartado no hospital. Era sabido que havia um canivete no carro de Harvey na noite do assassinato. E Andrews passou longos períodos de tempo dentro do banheiro do hospital, por razões desconhecidas. Para a polícia, aparentemente para se livrar da arma do crime. Depois de examinar seu suéter manchado de sangue, a polícia também determinou que o sangue havia sido borrifado nela depois que ela esfaqueou a artéria carótida de Harvey, explicando o padrão distinto da mancha de sangue. Em 20 de dezembro, Andrews foi acusada de assassinato. No entanto, ela foi libertada sob fiança pouco antes do Natal. Enquanto estava sob fiança, Andrews continuou a negar veementemente qualquer envolvimento no assassinato de Harvey e fez um apelo ao público por informações que pudessem levá-los ao verdadeiro assassino. Ela alegou que ouviu o motorista do Ford Sierra chamar o assassino de Jazz, antes de acrescentar que uma mulher lhe disse que ela foi vítima de um ataque de raiva ao volante na mesma área algumas semanas antes. No início de 1997, Andrews foi julgada no Tribunal da Coroa de Birmingham pelo assassinato de Harvey. Durante as declarações de abertura, David Krigman disse que o argumento da promotoria era que Andrews havia esfaqueado Harvey até a morte após uma discussão e então inventado um motorista misterioso. Ele disse que Harvey foi esfaqueado com um canivete mais de 30 vezes na cabeça, pescoço, peito e costas. Abre aspas. Nunca houve um assassino motorista misterioso, fecha aspas, disse Grigaham, e apontou para ela no julgamento e gritou, foi ela. Durante o julgamento, descobriu-se que cerca de 3 meses antes do assassinato, a polícia foi chamada ao apartamento de Heather após uma discussão entre o casal. Uma vizinha testemunhou que, no dia do assassinato, ela ouviu o casal discutindo na casa de Andrews. Ela disse que, ocasionalmente, ela os ouviu discutindo o dia todo e sempre havia discussões. E essa discussão, ela continuou no pub onde eles foram para tentar uma reconciliação. E, posteriormente, essa discussão continuou no carro. A promotoria teorizou que Harvey havia parado o carro no acostamento e ele e Andrews saíram e continuaram a discussão aos gritos, antes de Andrews desencadear um ataque cruel contra ele. No julgamento também testemunharam 2 pessoas que afirmaram que não havia nenhum carro atrás do carro deles perseguindo eles. E Richard Mann,
o homem que descobriu o casal ali perto da casa do amigo deles, também foi testemunha. E disse que na hora que chegou, Andrews também não mencionou nenhum carro. Foi somente quando seu amigo saiu para oferecer assistência que Andrews começou a recitar a complexa história de fúria ao volante. Também foi determinado que 7 minutos se passaram do assassinato até o momento em que o vizinho saiu. Andrews não ofereceu nenhuma assistência médica nesse intervalo de tempo. Ela só procurou ajuda quando ela viu Man saindo da casa do amigo para voltar ao seu carro. A promotoria afirmou que esse tempo de 7 minutos foi usado para ela inventar essa história. E de acordo com a promotoria, depois de esfaquear seu noivo até a morte, Andrews enfiou a faca em suas botas e jogou numa lixeira no hospital Princesa Alexandra, onde foi tratada na noite do assassinato. Uma marca de sangue foi encontrada dentro de sua bota que combinava com a faca que foi usada para matar Raven. No entanto, a arma do crime real nunca foi encontrada. O cabelo de Andrew foi encontrado na mão direita de Raven, enquanto outro tufo do cabelo dela foi encontrado ali nas proximidades do carro, indicando que houve algum tipo de luta. As evidências também mostravam respingos de sangue, que era consistente em alguém pingando sangue no chão, na parte de trás do carro de Raven. Essa evidência contradiz completamente com as alegações de Andrew de que Raven havia sido atacado na frente do carro. Muitas das facadas de Raven foram nas costas, indicando que Andrew o esfaqueou enquanto ele recuava para o carro. A mãe de Andrew declarou, após o julgamento, que não conseguia entender por que sua filha havia inventado a história implausível que ela contou. Após quase um mês de julgamento, em 29 de julho de 1997, ela foi considerada culpada. A acusação conseguiu desconstruir habilmente a sua história, de modo a demonstrar a sua implausibilidade. Andrews foi condenada à prisão perpétua, com uma recomendação de que ela cumprisse pelo menos 14 anos. Andrews apelou da sentença, alegando que foi vítima de um erro judiciário devido à publicidade prejudicial em torno de seu caso. Em outubro de 1998, o recurso foi negado. Em abril de 1999, Andrews finalmente admitiu que esfaqueou Herbert até a morte e que toda aquela história tinha sido inventada. Mas ela alegou que foi em legítima defesa. Mas não há evidências que sustentam essa alegação, principalmente porque Herbert tinha muitas facadas nas costas, enquanto aparentemente recuava para o seu carro. Andrews foi libertada em julho de 2011. Ela foi proibida de viajar a menos de 25 milhas da família da sua vítima sem supervisão. Após sua libertação, Andrews mudou seu nome para Tia Carter e alterou sua aparência, passando por uma cirurgia de $5.000 pelo Serviço Nacional de Saúde para mudar o formato de sua mandíbula distinta. E mais tarde mudou seu nome novamente para Diana Steppers. Em 2017, ela se casou com o segurança Phil Goldsworth. Quando os planos para libertá-la foram anunciados, uma colega de cela e ex-amante de Andrews na prisão disse que Andrews continuou a agir de forma possessiva e agressiva nos relacionamentos enquanto estava na prisão, revelando que Andrews a atacou e estrangulou depois de vê-la falando com sua ex-namorada. A mulher disse que se opunha à libertação de Andrews e avisou que ela mataria novamente. Bom, gente, é esse o caso de hoje. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse caso. Deixa aqui o seu comentário, nem que seja um emojizinho para mim. E se você ficou aqui comigo até o final do vídeo, gostaria muito de agradecer. E se você gostou, não deixe de seguir o canal e fazer parte da comunidade do Criminal Sunday. Também não deixe de dar a sua curtida, que isso faz o canal criar mais engajamento e assim eu posso trazer mais conteúdos para vocês. É isso, se cuidem, até o próximo vídeo, tchau!